Estamos sendo gravados agora, neste momento. Olá, Brasil! YouTube! Tamo junto. Curte, compartilha. Galera, então a gente hoje... Clica no Maria, eu sininho. não te vi, Maria, tudo bem? Gente, olha, a Maria é o tipo de pessoa que você não conhece, mas já sente saudade. Olha isso. Vou te contar um negócio desse. O Paulinho, a Letícia também, a Jéssica. Não, mas a Letícia e a Jéssica eu já conhecia, né? Assim, mas vamos lá, vamos seguir o barco. Vocês vão ter que me ajudar um pouquinho, porque eu acho que a gente parou aqui, não foi? Nessa parte aqui, vamos dar uma pequena lidinha. E eu acho que foi isso mesmo aí. E aí. Foi aí mesmo. Foi aqui mesmo, né? E aí a gente veio para cá. E aí eu vou ler. E aí a gente começa. Vamos começar com tudo. Beleza? Vamos que vamos. Esses aí são dois tópicos, né? O espírito e sua parcela do poder criador. Tipos de arquitetura existentes no espaço. E aí eu já queria dizer que o autor, ele trata a palavra espaço, né? Essa palavra espaço se refere ao mundo espiritual, no caso, né? O nosso verdadeiro mundo, né? Baiano, Diga aí, Humberto. só uma informação. A gente não vai ler toda essa parte primeira, não? Eu acho que a gente não leu, não, cara. Cara, não parece, mas a gente leu. É porque lembra o que aconteceu? A gente leu essas duas aqui. Foi o que eu falei. Eu li, a gente está no primeiro capítulo ainda que eu li anteriormente e grafei as coisas mais importantes e trouxe para nós, né? Uhum. Aí seria essa a dinâmica. Mas se vocês quiserem, a gente pode ir lendo parte por parte. Ah, não, tudo bem. Desculpa, eu achei que você estivesse lendo O completo. livro por todo, né? Não, tudo bem. Tá bom? E aí, Então. no próximo capítulo, quando acabar esse, né? Não sei quando, mas quando acabar esse, aí já vai mais uma ou duas pessoas para poder ir comentando o outro capítulo. Tá bom? Fazendo a mesma coisa, porque senão, né? Eu acho que vai estender demais, apesar do livro ser muito bom, a gente está enxugando bastante. Mas vamos lá. Todo o espírito emanado de Deus não possui somente uma centelha da inteligência divina. Ele desfruta ainda de uma parcela do poder do Criador. Poder que ele é chamado a manifestar mais e mais no decorrer da sua evolução, tanto nas encarnações planetárias quanto na vida no espaço. E aí foi o que eu disse, a vida no espaço, ele identifica como essa questão da vida no mundo espiritual, né? E aí eu só para a gente lembrar o exemplo maior que nós tivemos aqui, encarnado, né, no nosso mundinho, foi Jesus, e ele tinha esse poder do Criador, que ele diz, extremamente evoluído, né? Ele era o Pokémon, quase uma mega evolução. A gente está ainda na fase inicial e a gente sabe o quanto Jesus tinha esse controle e esse poder que vem com nós, da criação divina, e aí isso nos deixa refletindo sobre como nós podemos chegar até lá e podemos utilizar esse poder para isso. Existem livros muito legais para quem não quiser, ainda não conhece, tal, etc. Por exemplo, em relação à saúde, que era as coisas que Jesus fazia muito, né, curava as pessoas e tal, etc. Por esse poder, esse controle do corpo físico, né? Tem um livro chamado Cura e Autocura, do André Moreira, que é muito bom, né? E lá a gente percebe o quanto a gente tem a mente, né? Ou nós, o espírito, tem poder sobre o nosso corpo e como nós conseguimos nos curar e ajudamos a curar pessoas. Eu vejo muitos relatos das pessoas que trabalham na mediúnica relacionados à passe,
principalmente na Casa Espírita Leon Denis, tem o nome, né? Aqui a CELD, aqui do Espírito Santo, né? De Vila Velha, no caso. E eu vejo relatos incríveis de realmente curas assim extraordinárias que acontecem até por distância e sim, é muito possível, nós temos esse poder. Até na SEC mesmo, mas eu não tenho muito relato, apesar de ter participado de algumas reuniões mediúnicas na SEC, mas eu não tenho muitos relatos de lá, mas já vi um ou outro caso mesmo que também ajudou, se não ajudou, curou, conseguiu realmente curar. Além de estudos científicos que eu já vi também, que o Reiki, né, que é a manipulação de mãos, né, que não usa a mediunidade, apenas o magnetismo, também auxilia no tratamento dos pacientes em alguns lugares. Eu já li artigos relacionados a isso. Nós temos estudantes de medicina aqui, né, Lê? Se você quiser, já ver alguma coisa relacionada, pode nos falar sobre. Mas é isso, né? Em relação a esse poder. Se ninguém quiser falar, podemos prosseguir. Vamos então. Na Terra, sob o véu da carne, essa inteligência e esse poder são diminuídos, no entanto. No entanto, não é maravilhoso contestar até que ponto o talento do homem tem conseguido subjugar as forças brutais da matéria, vencer sua resistência, sua hostilidade, submetê-las às suas fantasias. É uma pergunta, na verdade, né? Até que ponto a gente, mesmo assim, com tanta limitação, tem conseguido manifestar esse nosso poder criativo, que, aliás, quem foi no MES sabe também, né? No MES de Forças Sexuais do Ser, né? Jordão tá olhando assim para mim. Que, olha lá, viu? Que esse poder criativo é exatamente essa força que a gente chama, que o espiritismo chama de força sexual do ser, né? E que a gente tem conseguido, através dela, moldar e criar a matéria o máximo que a gente pode, né? Muitas vezes não pelo belo e pelo bom, mas muitas vezes pelo belo e pelo bom. Principalmente a arte, né? Que para quem já viu, acho que a maioria já viu, esculturas, né? Tem uma escultura lindíssima de uma mulher que é um véu, né? Que parece que a mulher tem um véu real. Alguém já viu essa escultura? É sensacional, cara. O que a criatividade, a nossa fantasia e o poder que nós temos. É Michelangelo, não? Eu não sei. Juro Acho pra que você. era. É do Renascimento, essa escultura que eu vi recentemente. Cara, é linda. Ele conseguiu fazer o detalhe do véu em cima da mulher, eu acho. Isso. Eu já vi essa escultura, não é Michelangelo. Eu acho que é um italiano, não? acho que é Lorenzo o nome dele. Michelangelo fez. Ele era um pouco inferior a esse cara ainda. Essa aí mesmo. Essa aqui, ó. Essa do cantinho aí, da esquerda. Essa aqui, ó. Nossa direita, no caso. Acho que é isso. No caso. É impressionante pensar que é o mesmo material que fez o mármore, que é o mármore que fez o véu e fez a moça ainda. Sensacional, né, cara? Parece uma foto, né? Gente, muito loucura. Obrigado, Wendel. E então. Foi Lorenza. Foi Lorenza. Obrigado, Lorenza. Eu não vi. Desculpa, Chuchu. Então. Valeu. Vamos seguir, então. Vamos lá. É só interromper, tá, galera? Então levantar a mão aí, beleza? No espaço, porém, esse poder criador afirma-se tanto mais intensamente quanto mais útil. Não. Essa parte é difícil de ler mesmo, porque eu fiquei meia hora para entender isso. Afirma-se tanto mais intensamente quanto mais sutil é a matéria fluídica
e quanto mais o espírito tem aprendido a combinar os elementos etéreos que são a própria substância do universo. Lá, todas as dificuldades da obra terrestre, na verdade, desaparecem. Basta uma ação mental firme para dar aos fluidos a forma que o espírito quer realizar e tornar duráveis. E aí a gente vê como tudo se interliga, né, cara? É muito... Por isso que o espiritismo, ele é tão convincente, né? Porque tudo se interliga, tudo se encaixa, né? Com principalmente aqueles relatos que eles dizem do purgatório e do Vale dos Suicidas, né? Que as próprias mentes das pessoas moldam aquele ambiente, tornando tudo aquilo, de fato, aquele inferno astral para as pessoas que estão ali, né? E aí a gente vê em outras obras, né, que isso realmente acontece, né, que é possível. Então tudo se encaixa, cara. E por isso que o espiritismo não é à toa que tem esses 3 pilares que até o Hermes vai falar sobre, né? Porque de fato, cara, tudo se encaixa. Ele é científico, ele pesquisa, ele tem esses questionamentos. Então é sensacional essa doutrina. Eu sou extremamente... Baiano, isso que você está falando é exatamente a visão de céu e inferno que o Espiritismo trouxe para gente. Na verdade, a gente não precisa nem que outros seres manipulem. A partir do momento que a gente compreende que pensamento é matéria, daí é só seguir na linha de raciocínio, entendeu? Porque pensamento é matéria. E aí é só ir embora, entendeu? Lembrando, juntando isso com vós sois deuses, meu amigo, qual é o limite? Que haverá para lá de seus limites, né? Eu lembrei muito também do capítulo de fluidos na Gênese, essa parte aí que o Leon trouxe, porque o Kardec ele fala que a vontade e o pensamento são como se fossem os braços do espírito lá no espaço. E é assim que ele consegue controlar a matéria, né? Então, a gente consegue agora, nesse momento, apesar de ser imperfeitos, controlar esse pensamento, como a Lorenza falou, e os fluidos que nos cercam na vida, para exteriorizar em alguma forma de arte, seja poesia, dança, música. A gente só tem que aprender, a pouco, educar a nossa vontade e o nosso pensamento para aquilo. Então, também é uma questão bem científica isso, né? Eu acho bem interessante. Até que ponto a gente não sabe, e na verdade como artista, porque eu não sou um artista plástico, no caso, né? Na verdade, artista não sou, né, formado nem nada. Mas a gente trabalha na arte, eu trabalho como uma arte musical, né? Mas, por exemplo, até que ponto o artista plástico, ele vê o que ele quer preparar na mente dele antes para depois transpor, né? Existem trabalhos que, de fato, tem um trabalho que eu vi um filme que até ganhou o Oscar, A Viagem de Chihiro. Quem já viu, acho que é Chihiro, eu não sei agora, não lembro agora. Que isso aí, ele vai fazendo a história dela a partir do que vai vindo na mente dele. Então, às vezes, a história até não tem muito nexo e tal. Não é que não tem nexo, mas algumas coisas não tem nexo. Aí, às vezes, tudo bem. Mas antes, eu acho que por isso que eu estou falando que eu não sei exatamente, né? Porque eu não trabalho com isso. Até que ponto a pessoa vê a imagem certinha na cabeça dela do que ela tem que fazer, como tem que fazer, qual tinta usar. Isso não é uma forma de manipular aquela energia que está na mente dele criativa para algum lugar no espaço, que até pode estar ali na frente dele, para depois ele transpor isso para a tela? Eu acho Basta uma ação mental firme para dar aos fluidos as formas que o espírito quer realizar e tornar duráveis. No caso, como a gente não pode ainda utilizar essa ação mental para poder
transpor isso, apesar que tem, né, Humberto? Eu já vi algumas reuniões mediúnicas que aí vai falar para mais para baixo que a própria ação mental do espírito fazia a criação a partir dos fluidos, né, vital do médium que tinha umas reuniões dessa, não é? De manifestação na SEC, e eu já vi muitas histórias sobre isso. Então, assim, de fato, isso realmente acontece. A Laura quer falar antes, não sei se depois o Humberto quiser falar, comentar sobre essas reuniões mediúnicas depois. Assim, não, eu queria falar a questão assim, que você mencionou, por exemplo, artistas plásticos, mas eu tenho um exemplo aqui dentro de casa, que é meu irmão, no caso, o Lúcio, ele desenha, e ele desenha muito, principalmente, coisas autorais, principalmente ligadas ao espiritismo. Então, assim, ele vem com histórias prontas, o material todo pronto, ele descreve tudo certinho, e eu não tenho essa capacidade, né, como ele, e eu fico aqui pensando, justamente como você mesmo disse, como é que essa pessoa já tem tudo, todos os detalhes ali na mente, né, e só faz passar ali pro papel. Aí diz, tipo, errou alguma coisa, e diz, não, não é assim, é desse outro jeito. Eu fico, minha gente, mas como eu não tenho criatividade, eu só sei desenhar palitinho. Olha, eu só tenho uma coisa a falar, que quando eu tava no banho hoje, eu já tava pensando em mais coisa, mais uns detalhes nas minhas histórias que eu achei que é um furo, que não fazia sentido. Eu falei, não, vou deixar desse jeito e vai dar certo. Gente, eu pensei que isso aconteceu comigo. Me veio uma Não, música Baiano. inteira. Eu só precisei cantar a música e gravar. Até mandei um áudio para minha namorada para não esquecer a música. Eu só precisei gravar a música num banho. A música veio no banho. Gravei o áudio e mandei para minha namorada. É tenso. Tô te falando que as Rapaz, inspirações estão master nesses tempos de quarentena. Só se ligar. Acho que o Humberto queria Isso falar. acontece muito no sonho também, né, Matheus? Geralmente eu sonho com as músicas inteiras já. Sonho com músicas que, como se fossem minhas, as que eu nunca vi na vida. Então, quando eu acordo, eu só escrevo e faço tudo no papel. interessante, rapidinho, né? Porque falando em relação a essa parte da inspiração, foi Maria Ramalho colocou aqui. Aí eu me lembro eu acho que em Nosso Lar, não estou lembrado exatamente, mas que André Luiz, ele, em dado momento, ele vê uma pintura famosa, assim, bem bonita, bem destacada, assim, no local. E aí ele faz referência, né? Ah, vocês aqui também têm essa pintura tal. Ele não fala qual é. Aí o espírito lá fala, né? Um dos orientadores aí diz que, na verdade, não, que o espírito que fez essa pintura lá, ele veio para o plano espiritual e no plano espiritual ele pegou e ele imitou mais ou menos na Terra. Então ele fala assim, né, que a coisa a produção artística da Terra é uma cópia meia boca nesse sentido, assim. E através da inspiração. Ô, gente, desculpa, eu vi agora aqui, né? Tem essa coisa da ordem, eu não sabia que tinha ordem, foi mal. Não, começou por mim. Desculpa, Maurício. Começou por mim que eu fui embolando e etc. Desculpa, gente. Desculpa mesmo, tá? Vou usar a coisa do levantar a mão, então. Isso. Obrigado, gente. Vamos lá. Mike Levantar- e aí depois levantar a Humberto. Levantar Mas a o mão. Mike eu acho que já falou. Então vou deixar, Humberto. A sua mão eu vi. Não. Eu quero saber se é para levantar a mão assim, vocês vão ver. Se conseguir no chat é melhor, mas se não conseguir, eu vou tentar ficar de olho nas mãos assim também. Depois, então, vamos lá. Mike, Humberto e Maurício. Oi, eu acho que eu já falei também, você conseguiu ouvir? Como você falou que suas ideias vêm no banho, a última música, por exemplo, as minhas ideias vêm nos sonhos. Eu sonho com músicas como se já existissem, ouvindo no celular, como se fosse normal na minha vida. Aí quando eu acordo, eu percebo que nunca ouvi a música, eu só escrevo e já gravo no celular para ficar guardado, né? Isso quando eu consigo, quando eu logo acordo, já escrevo, porque se eu esperar, já é. Mas sempre vem assim, bem pronto, os pontinhos mesmo. Nunca ouvi bem entre aspas, né? Muito bom. Humberto?
Tá mutado, Humberto. Só para a gente estar diferenciando essa coisa da criação, para a gente diferenciar a arte espírita e a arte dos espíritos, vamos dizer assim, né? O que a gente faz é uma arte onde a gente impõe os espíritos dizem que quando a gente reencarna, muito das coisas que nós produzimos aqui já foram produzidas no plano espiritual. Vai lá ter acesso a elas, como é que é mesmo, né? Então, vai lá, pega a informação, volta e traz. Então, muito disso tem a ver com os momentos que a gente passa, mas muito vai dessas lembranças que a gente tem daquilo que a gente já produziu, né? Ninguém se forma ator de uma hora para outra. Agora eu quero ser um músico. Eu vou para a escola de música e vou aprender a tocar violino. Você vai ficar a sua vida inteira tocando violino e não vai saber tocar violino direito. Então, quer dizer, você tem várias reencarnações que você vem se preparando para ser um artista, né? Artista mesmo, não um artista espírita, artista, para você ser um artista, né? E essa coisa da percepção, né? Da gente olhar para aquilo e ver aquilo que a gente está imaginando. Eu lembro muito de uma... Vocês falaram do Michelangelo, e eu lembrei dessa questão. Ao ser perguntado sobre como fizera a escultura de Davi, com quase 4,5 metros em um só bloco de mármore guardada na Academia de Artes de Florença, ele disse, foi fácil. Fiquei um bom tempo olhando o mármore até nele enxergar o Davi. Aí peguei o martelo e o cinzel e tirei tudo que não era Davi. Simples, né? Então, isso que você estava falando, de você perceber, você olhar para uma árvore, daqui a pouco você faz uma música, né, e consegue tirar daquela imagem da árvore, ou quem escreve uma peça, um poema, olha para a mesma árvore e vê uma coisa completamente diferente. Então, assim, o poder que a gente tem de criar, de materializar aquilo que a gente tem de informação é que nos diferencia dos animais mesmo, né? Apesar de os sermos, mas somos esses animais que possuem essa capacidade da inteligência e, claro, usar essa inteligência para essas coisas. Não é à toa que o Mike acorda com a música na cabeça. Ele foi lá rever essas músicas que ele já preparou, viu, Mike? Isso não são os espíritos que falam, sou eu não, tá? Foi, câmbio. Obrigado, Humberto. Maurício. Muito legal esse comentário de Humberto aqui, falando, né, de Michelangelo, que me parece a ideia, então, assim, da criação artística, nesse caso, né, como uma questão de síntese. Assim, você conseguir tirar, como ele fala, né, tirar os excessos e entregar algo ali. E isso eu penso na questão, inclusive, da nossa capacidade de ensinar e aprender, né? No sentido de que a gente consegue aprender, ou melhor, a gente mostra que aprendeu algo de fato no momento em que a gente consegue ensinar aquilo de uma maneira simples, né? Consegue passar aquilo de uma didática boa. E pensando nisso, eu me lembrei muito, fui procurar aqui agora, o capítulo 3 do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, que aí eles, em dado momento, eles vão fazer uma pintura coletiva, assim, para a chegada de um visitante lá na colônia onde eles estão. E aí eu achei interessante que é um trabalho coletivo e um trabalho mental, porque eles vão colocando as energias deles ali no fluido, e aí vão formando uma pintura que, pelo que me parece, é uma pintura meio que 4D, 5D, 6D, ou algo assim, porque é uma coisa toda interativa, a paisagem e tal. E aí, trazendo um paralelo, viajando em alta, mas eu fiz um paralelo em relação ao processo que há, por exemplo, na produção desses filmes de animação agora, né? Animação computadorizada e tal. Por exemplo,
eu assisti a última versão agora, né, do Rei Leão, que saiu, que assim, parecia que você estava vendo uma realidade ali, parecia algo do Discovery Channel. Mas não tudo era computadorizado, era desenhadinho e tal. E aí, pensando, né, se no modo terrestre a gente já consegue fazer algumas coisas com um nível de realidade tão espetacular, imagina no plano espiritual, onde a gente tem mais ferramentas, tem mais possibilidades, assim, então isso fica... Enfim, eu fico maravilhado com isso. Assim. E a última coisa, quando falou, né, em relação à parte da inspiração, Paul McCartney, ele já contou isso em entrevista, tal, assim, o processo dele de criação da música Yesterday, na época que ele estava nos Beatles. E ele fala assim que veio num sonho. A música chegou pronta, ele acordou, só foi pro teclado anotar para não perder e pronto. Mas a melodia já estava toda lá. Então, é totalmente essa coisa mesmo da inspiração, assim, desse diálogo. Isso eu fico impressionado com isso. Cara, é de se impressionar mesmo. Nossa Senhora, meu Deus do céu, quanta... E legal, né? As discussões, foi o que eu falei no início, tudo se encaixa, cara. Você pega um livro aqui, outro livro ali e tal, tudo encaixadinho. A gente vê o quanto... isso que você falou, essa construção coletiva que se transformou numa coisa meio que 5D, sei lá, e tal, etc. Também tem aqui, ele vai falar sobre isso e tal, que a arte fica em movimento e tal, ela não fica uma arte estática e tal, etc, né? E é muito legal. E em relação a essa evolução, a gente está tendendo a evoluir mais e mais a partir da tecnologia para as coisas parecerem muito mais reais. E para quem é fã de games, quem já viu os previews do PlayStation 5 vai se assustar, porque são praticamente você jogando uma realidade alternativa de tão perfeito que está aquele troço. Mas, enfim, vamos que vamos. Esse aqui já foi. Nas materializações de espírito, a vontade destes cria forma, rostos, vestimentas, atributos semelhantes àqueles que eles possuíam na terra e que permitem reconhecê-los e identificá-los. E foi essa questão que eu tinha falado antes, até para o Humberto mesmo, sobre as histórias de materialização, que hoje não é mais necessário, né? Não é uma reunião mediúnica mais necessária para se provar de que realmente existem espíritos, etc., mover, criar e tal. Mas os espíritos mostram, através que eu vi no chat do ectoplasma, né, que é possível sim eles moldarem através da mente, usando a matéria de uma outra pessoa. Olha que loucura o poder desses espíritos. O que eles querem, uma roupa, um braço, uma vestimenta e etc. Humberto quer falar. Tá mudo. Ah, que você pediu para falar e eu esqueci, mas agora que está no contexto legal. Essas reuniões, Baiano, eram reuniões que elas dificilmente acontecem em todos os lugares, porque os médiums não têm... como você mesmo falou, hoje em dia, né, a gente não tem mais essa necessidade, tudo. Isso acontecia num passado aí um pouco mais recente, mas hoje em dia não tem mais essa necessidade, né? O espírita não precisa de ficar vendo o fenômeno para acreditar naquilo que está sendo colocado. Mas existia muito isso, e o médium, ele libera o ectoplasma, tanto ele quanto os frequentadores da reunião, mas grande parte das vezes é o próprio médium, e os espíritos manipulam esse ectoplasma e materializam aquilo que eles querem. Então, vamos supor, o que fizeram muitas vezes aqui foi o Zé Grosso, que não sei se todos conhecem, um espírito de um cangaceiro, um cara gigantesco, ele tinha lá os seus quase 2 metros de altura, ele era muito grande, ele era um cangaceiro, mas um cangaceiro do bem, ele
Ele corria na frente do bando de Lampião e avisava para a cidade que Lampião ia invadir a cidade e o povo fugia. Quando Lampião chegava, não tinha ninguém. Então, ele e o irmão dele, que é o Palminha, faziam isso e acabou que eles foram descobertos e morreram. Mas, bom, só um detalhe aí. E aí, então, o que ele fazia? Ele materializava só a mão. Ele materializava a mão, ia na parafina em ebulição, então parafina quente em ebulição, né, derretida, enfiava essa mão materializada, ia na água e colocava na água. Ia na parafina, ia na água, ia na parafina. Então, ia endurecendo as camadas de parafina. Antes da reunião começar, ele pedia para escreverem Caramba! Eu estou com um band-aid na cabeça, mas não é. Aquele de branco que você faz curativo. Esparadrapo. Escreviam no esparadrapo o nome das pessoas que estavam presentes. Botavam o esparadrapo em cima da mesa, escreviam o nome de quem estava lá, né? Todo mundo assinava. Ele pegava esse esparadrapo, colocava nessa mão, continuava fazendo, depois tirava. O que acontece? A mão vinha até como se fosse uma luva, até no pulso. Como você só tem o buraco do pulso, você não tem como tirar a mão, correto? Ele desmaterializava a mão e ficava só a luva, uma luva de cera. E era muito interessante, porque se você olhasse atentamente por dentro da luva, você conseguia enxergar os detalhes, as dobras da pele. Foram encontrados alguns pedaços de cerâmica com impressão digital. Aí o Palhano pegou esses pedaços de cera, falei cerâmica, vai ser. Pegava esse pedaço, testava, pediu todo mundo para fazer a impressão digital. Não tinha ninguém com impressão digital igual, o tamanho do dedo era maior. Então, esse é um troço louco. Então, só para mostrar como que é a manipulação desses fluidos, né? Do ectoplasma. Né? Hoje em dia não fazem mais isso porque o médium sofre muito. O tio Júlio já teve que ficar uma semana dentro de uma cabine recompondo sua compleição física, porque o ectoplasma foi muito impactado pelo fenômeno, entendeu? E aí teve que ficar lá, o pessoal todo dia ia dar passe nele em plena obscuridade, porque metade do corpo tinha desaparecido, não tinha aparecido de volta. É complicado. Então, hoje em dia, os espíritos não fazem mais, que é muito complicado para o médico. Mas isso que eu ia falar, Humberto. Até porque não fazem hoje em dia, porque é uma reunião muito delicada. Há histórias também que não pode ligar a luz, porque senão machuca bastante por conta do ectoplasma, que é muito sensível e tal. Então, e não é necessário, de fato, para a gente poder saber que existem vida, né? Nas outras vidas. Vamos seguir, então? A vontade lhes dá a consciência necessária para impressionar o sentido dos observadores, e foi isso que Humberto falou, né? Quando ele criava uma luva que só era possível tirar a luva, né, de cera, se fosse a partir disso, né, desse ectoplasma. E aí a gente segue aqui, arquitetura na Terra, nesse tópico, e no espaço. Baiano, só para lembrar um detalhe, cara. A parafina está em ebulição, cara. Qualquer um que enfia a mão na parafina vai tirar bolhas de arrancar a pele junto, né? Porque é queimadura de 3º grau. Exatamente. Então, não, ia dar um berro, né? Eu vi alguém comentando aqui, né, que não existe prova maior. Aí não tem mesmo, porque se fosse uma pessoa fazendo, por mais proteção que você coloque a enfiar a mão dentro daquele negócio, você vai queimar a mão, não tem jeito. Vou passar um creme antes. Não tem, cara, não tem. Eu acho que o Edu, eu acho que o ectoplasma ele é muito sensível à luz. E aí, se você colocar, ele é meio que queimado. E aí, como é algo que faz parte do corpo nosso mesmo, ele volta meio que danificado para o corpo. Mas não é essa questão de desintegrar, é mais uma questão de machucar mesmo, queimar, eu acho. Quase certeza. Mas teria que estudar sobre isso. Tem um livro dessa grossura sobre
sobre perispírito e ectoplasma, acho, não é? Eu não lembro agora o livro, mas quem puder me ajudar aí. Tem um livro grosso, quem quiser estudar sobre isso. Muito interessante, muito bom. A gente até estudou na SEC um tempo atrás com o Hugo mesmo, Hugo, que hoje é presidente da casa. Enfim, vamos lá. Então, os tópicos são arquitetura na Terra e no espaço, a catedral terrestre e a catedral fluídica. A arquitetura na Terra já é arte sublime, a qual se prendem todas as outras artes e que muitas vezes lhe serve de proteção. Gente, isso me deu um mind blown, assim, sei lá como é que se fala, mind blown. Explodiu minha cabeça esse troço, porque é verdade, cara, né? A arquitetura, por exemplo, as catedrais e tal, etc., ela guarda e protege artes sensacionais. E não só, vários tipos de arte, pintura, escultura, entalhamento, mas é escultura, né? A própria arquitetura, né? Os desenhos, a própria música lá dentro, com aqueles órgãos gigantescos, lindíssimos, né? Com sons maravilhosos. Então, assim, eu nunca tinha parado para pensar isso, cara. O quanto as catedrais são templos, literalmente, de artes. Muito legal isso. Eu fiquei assim, impressionado quando eu li isso. Muito bacana, muito bacana. E aí, esse de amarelo, eu marquei de amarelo porque eu meio que discordei disso, e é importante a gente fazer isso, porque a gente já discutiu sobre isso, né? O espírita sempre tem que se perguntar, mesmo através das leituras de pessoas importantes e tal, etc. Mas como a gente é algo científico e filosófico, a gente sempre tem que se perguntar sobre isso, né? Tem uma teoria que nada é certo. Eu esqueci o nome da teoria, acho que o Maurício sabe. Ele até falou antes, eu estudei para um mestrado, mas eu esqueci essa teoria, cara. O nome da teoria. Que tudo é perguntado, enfim. Mas a gente sempre tem que se perguntar. E eu não sei se isso vai causar em vocês esse mesmo questionamento que causou a mim, mas vamos lá. Nós somos uma fé raciocinada, Baiano. Isso, exatamente. Assim como na Terra, a música representa a arte viva, a harmonia móvel e vibrante. A arquitetura representa a arte imóvel e passiva em suas formas imponentes e rígidas. E aí, até agora, ele não mencionou a dança. E acho que talvez a música e a dança possam ser... A dança, por exemplo, eu acho que é uma arte móvel. Porque o corpo, ele se movimenta, né? Talvez ele possa ter mostrado uma outra expressão, e por isso que eu trouxe isso para a gente discutir. Mas quando ele fala de arte móvel, eu penso numa arte que se movimenta mesmo. E a música é isso, né? É um movimento de notas e etc, né? Um movimento de instrumentos, né? Para você tocar, você precisa fazer um movimento, né? Mas e a dança sempre se utiliza, na maioria das vezes, a música. Então, as duas estão interligadas, né? No final das contas. Então, nessa parte, eu acho que só faltou ele acrescentar a dança, talvez. Mas aí eu queria trazer essa discussão, por isso que eu marquei de amarelo. O Humberto levantou antes e depois o Maurício. Vamos lá. Não, Baiano, aí ele só está fazendo um comparativo. Ele está comparando a arquitetura com uma outra arte. Se a gente for pensar em todas as artes, né? Música, dança, teatro, pintura, escultura, isso tudo é móvel, como você está falando. Ele quer dizer que a arquitetura, quando você vê uma catedral, é uma arte por si só, construída, paradinha ali, imóvel. Entendeu? Imponente e rígida, como ele está dizendo aí. Né? Ele está fazendo apenas uma comparação. Assim como na Terra, aqui na coisa, a música representa a arte viva, né? Móvel e vibrante, enquanto a arquitetura é uma arte imóvel, passiva em suas formas imponentes e rígidas. Ele está fazendo só uma comparação. Eu acho que ele está bem aí. Vamos ouvir o Maurício aí, que sabe mais.
Não, tô aqui aprendendo com vocês. Aí, altas associações aqui. Eu penso parecido em relação ao que o Humberto falou também. Agora, eu acho que em relação à dança, aí é mais uma divagação minha, mas é porque eu me lembro que Nas Voragens do Pecado, de Ivone, se passa mais ou menos, se passa um pouco antes, né, alguns séculos antes aí da vida de Leon Denis. Mas lá, culturalmente, dá para perceber uma certa, entre aspas, um certo preconceito em relação à dança em geral, como se fosse algo meio que voltado mais para as classes mais baixas, mais pro povo, tal assim. Não sei em relação como é que era a visão da dança na França naquele século, né, no século de Leon Denis. Mas eu sei que antes tinha uma certa, uma visão meio que dança não era considerada uma das artes mais, enfim, mais nobres, tal, assim, tipo do preconceito mesmo. Agora, e em relação à dança, eu lembro, há uma associação também muito em relação a outra arte, que é, na verdade, as artes marciais, né? Que, curiosamente, em sua definição, é uma arte, assim, é tratado como uma arte. E isso nos movimentos, principalmente, né, dos diferentes estilos de Kung Fu e tal, aí, Wushu, Shaolin do Norte, etc. e tal, tem um quê de dança ali, tem um quê de dança, tem um quê de observação e imitação, principalmente dos animais, né? E aí vão se fazendo estilos através disso. Então, além de ser uma luta, é uma dança. E aí, trazendo para aqui para o Brasil também, uma junção disso maravilhosa é a capoeira. Assim, tanto a regional e a capoeira de Angola, que junta, inclusive, a questão da música, né? Então fica uma coisa, um espetáculo bonito de se ver. E, ao mesmo tempo, um modo de defesa pessoal. Sensacional, galera. O Bruno agora. Opa, falar rapidinho aqui do negócio. Ele está falando bastante da questão fluídica e tal. Ele está bastante falando realmente da questão de movimento. E quando eu vejo que ele representa a arte viva, a harmonia móvel e vibrante. O vibrante, para mim, que realmente me faz pensar que ele está associando, porque o que é o som? O som é o movimento, é a vibração que a gente provoca nas nossas cordas, com as nossas cordas vocais ou com as cordas dos instrumentos, ou com qualquer coisa que faça vibrar o ar, que modifique a pressão do ar, faça ele vibrar e chegue às outras pessoas. Então, eu acho que quando ele fala de harmonia móvel e vibrante, é porque realmente você movimenta os seus fluidos para que eles cheguem até a pessoa. Você faz vibrar o ambiente para que ele chegue à pessoa. Diferente da arquitetura, que você observa. É uma coisa muito diferente, porque a luz, ela não é, de fato, matéria. Ela não movimenta a matéria, ela não vibra a matéria. Mas o som, sim. Então, o som, ele realmente vibra, ele realmente se move a matéria, move os fluidos até que chegue a outra pessoa na música. E na arquitetura, não. A arquitetura, ela realmente é imóvel e você observa ela apenas. Eu acho que talvez seja por causa disso que ele tenha considerado a música como a arte viva da harmonia móvel e vibrante. Porque essa é a que mais realmente chega em você. A matéria realmente chega em você e você não tem como não ouvir, não tem como ela não chegar em você. A Letícia levantou a mão, galera. Sobre isso, é só uma coisa bem rapidinha. É porque também vai depender muito de quem admira ou contempla esse tipo de arte. Porque a gente vê até no livro dos Exilados de Capela que muitas das catedrais, dessa arte imóvel, né, dessa arquitetura, ela é feita pelos próprios exilados de Capela. Então, são seres extremamente evoluídos que estariam fazendo. Então, assim, depende de quem vai observar e ver essa arte, ver o belo, que a gente até discutiu já em outras reuniões. Esse belo vai depender muito do olhar de quem vê. Deu para entender?
Eu acho que foi a questão, acho que vocês resumiram bem, mas eu quis trazer mesmo para a gente poder pensar nisso, até porque a gente tem visto, pelo menos eu tenho essa experiência, de que a dança realmente tem um preconceito em relação não sei se por conta do movimento do corpo e tal, etc., mas ela tem esse preconceito, e o Maurício falou muito bem que esse preconceito não é de hoje, né? Ele vem há muitos tempos, e a gente tem que ver esse contexto de quando, como as pessoas escreveram esses livros, né? Mas eu creio que a dança é uma das expressões lindíssimas, cara, que consegue transmitir para você coisas sem precisar falar nada, literalmente, né? Sem palavras, etc. Assim como a música, né, não cantada, por exemplo, ela é uma linguagem universal, né, cara? Se um extraterrestre chegar aqui e ver uma dança, ele pode se admirar vendo ela ou ouvindo uma música também. Então, e a dança, ela tem, cara, ela tem em si algo que é muito louco, que o total expressão da arte, que é aquilo que você está vivendo naquele momento. Você quer dançar aquilo que está aflorando de você naquele momento. Seja um conflito, seja uma questão política, seja uma alegria. As pessoas dançavam para a chuva, para agradecer aos céus pela chuva que estava vindo, pelo fogo, porque aquilo lhe esquentava, lhe fazia a cocção do seu alimento, e em forma de agradecimento eles dançavam, né? Só ao som de tambores e tal, etc. Cara, a dança é extraordinária. Eu sou até porque eu gosto de dançar, né? Principalmente forró. Então, assim, eu acho a dança uma das artes mais sensacionais, né? E tem grupos de arte, pelo menos eu vou falar pelo que eu conheço, que é o Gedre, né? Também, que fazem apresentações assim belíssimas, cara, que te tocam e etc. Dá para você entender do início ao fim o que eles estão dizendo e tal. Muito sensacional. Acho que levantaram a mão. Alguém Deixa eu levantou a só mão. fazer. Eu não tô vendo ninguém aqui com a mãozinha levantada, não, mas gente. Não, acho que não. Acho que eu viajei mesmo na maionese. Ah, Só não, um foi comentário. Não, acho que foi o Ricardo. Não sei se ele quis levantar, não quis. Eu vi a mão dele, eu vi alguém levantando a mão. Mas, ok. Bom, só um comentário rápido. Pode falar, pode falar. Em relação ao tempo, já que a gente já acabou nesse amarelo aqui, a gente vai encerrar por hoje nesse amarelo mesmo, tá bom? Porque a gente já sabe onde a gente parou, e aí a gente pode continuar da próxima sessão, próximo aula. Só um comentário sobre essa questão da arte é que tudo que a gente reflete como forma de ódio é um sinal de coisas que tem na gente, né? Então, todas as vezes que a gente tenta materializar ou pesar uma apresentação artística ou dizer o quanto aquilo, assim, dos adjetivos que a gente usar é porque aquilo está na gente. E a dança, especialmente, tem a questão da sexualização. E, assim, a gente sabe que isso não é de hoje, né? Então, que a gente se atente ao objetivo da arte. Porque a gente tem teatro que sexualiza, a gente tem música que sexualiza e tudo mais. Então, que a gente pare de acreditar que a dança serve só para isso, ela serve também para isso. Existem pessoas que usam disso, usam de forma profissional, inclusive, mas esse não é o objetivo no espiritismo. Conversando de arte no espiritismo, a gente está usando da arte como ferramenta de trabalho, de evangelização e de evolução, né? E aí, ferramenta é exatamente isso, é ferramenta. Então, com o lápis eu posso escrever, o lápis eu posso enfiar no olho de alguém. O lápis que é o errado na história? Não é, né? Então, assim, isso para mim cabe para tudo na arte. Então, quando o povo fala, ah, mas e bateria? Ah, mas e palma? Ah, mas e isso? Ah, mas e aquilo? Gente, de novo, qual que é o objetivo? Qual que é o Você falou objetivo? exatamente o que eu penso, Lorenza. E essa é até minha ressalva para determinados tipos de música ou coisa assim,
por conta dessa questão da sexualização, da finalidade, e às vezes também não rola a intenção, mas vamos pegar um exemplo. Tem uma música do Roberto Carlos que tem uma mensagem bonita, mas só o fato, às vezes, de eu trazer música do Roberto Carlos vai fazer com que aquela pessoa que está escutando, ela relembre algum momento que não tem absolutamente nada a ver com o centro espírita, entendeu? Então, não é a música, é a pessoa, entendeu? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado nisso tudo aí. Sim, eu acho muito importante essas colocações de vocês, mas eu acho que também a gente deve ter um olhar crítico no sentido de que, como muito bem falaram aqui no chat, a gente não sabe o que a arte vai reverberar no outro, mas não quer dizer que por isso a gente não deva fazer, entendeu? Eu acho que à medida que a gente for se inteirando cada vez mais do evangelho, do estudo espírita, a gente vai conseguir sentir mais e edificar mais dentro dos nossos corações para que essa arte se expresse de uma maneira mais edificante. Porque, particularmente, eu creio muito também que a arte no espiritismo ela serve para criar pontes. Às vezes uma pessoa ela nem conhece espiritismo, mas ouve uma música, ou a gente traz para dentro do movimento alguma música do bem, por assim dizer, e que a pessoa pensa, caraca, olha, eu conheço o espiritismo, conheço a música, mas não sabia que dava para fazer essa conexão. Acho interessante também isso. Lulu, Assim, rapidinho. Rapidinho, Eu não prometo. posso levantar a mão, mas pode falar. Eu só não assim, eu só queria que a gente colocasse de novo em ponto de reflexão isso, porque quando eu falo, não sei como vai atingir o outro, beleza. Quando o coordenador de mocidade ele faz um estudo, quando o palestrante ele faz uma palestra, quando qualquer pessoa vai falar algo do espiritismo, ele não sabe o impacto que aquilo vai causar. O que ele tem que fazer é estudar e dar o melhor de si. O que a gente coloca é que a arte ela precisa ser perfeita e ela não é. Porque ela está seguindo ainda o que a gente segue. A gente pega um conhecimento que está mais evoluído que a gente, mas infelizmente a gente não tem base para sustentar aquilo. A gente está usando isso, de novo, gente, como ferramenta de aprendizado, como ferramenta de evangelização. Evangelização que eu digo no sentido mais puro de Jesus como evangelizador, entendeu? Então, assim, que a gente tenha critério, mas o mesmo critério que a gente tem para fazer qualquer trabalho no espiritismo. O que eu quero trazer é que a arte ela é mais um trabalho, que ela não é essa coisa que tem que ser 100% redonda. Então, desculpa, Baiano, usar o exemplo, eu não sei se você tinha contado, que você não gostava de falar do significado, mas, por exemplo, desatanó, vou ter que falar, Baiano. Desatanó é uma mensagem maravilhosa, na minha opinião, que Baiano fez para uma amiga dele que cometeu suicídio. Isso vai ser gatilho para alguém? Não sei, gente, mas olha quantas vidas isso salvou. Olha o quão enche a gente. E aí, se vier uma pessoa e falar que aquilo fez mal, existe alguma coisa que reverteria isso, sabe? Foi a música mesmo que fez? Foi a arte mesmo que fez? Então, assim, o meu convite é refletir em cima disso. É o quão a gente está querendo pegar e virar para o trabalhador da arte e falar assim, não adianta, não basta o que você conhece, o que você tenta. Você precisa ser perfeito para fazer isso. E a mensagem de Jesus não é seja perfeito e trabalhe. É trabalho para ser perfeito. Câmbio. Baiano, eu acho que a gente consegue chegar a um consenso aí. Acho que alguém colocou que o problema está no receptor, né? Fizemos uma peça de época e fizemos uma grega onde um dos ombros estava de fora. Fizemos uma pesquisa, eu tenho aqui em casa um livro, a história da vestimenta no mundo inteiro. Fizemos uma pesquisa, nossa época de estudo era aquela. Pegamos e tudo, fizeram a roupa perfeita, linda, maravilhosa e tal. Final da peça, cara, todo mundo veio elogiar e tal. Uma pessoa chegou pra gente e falou assim, pena que o ombro da grega estava de fora, né? Aí eu não aguentei, eu falei assim, qual o problema do ombro da mulher estar de fora?
Você estava tão preocupado com o ombro dela e esqueceu de ouvir o que ela tinha para falar para você. Porque a mensagem dela na peça ela é muito importante, cara. Então, claro, temos que ter essa visão, a preocupação, inclusive de alguém que vai achar que o ombro de fora vai estar complicado. Mas se a gente tiver uma preocupação muito grande com isso, a gente vai acabar cerceando o nosso poder de criação. Inclusive, cerceando os espíritos, porque a hora que o espírito vier me dar uma mensagem, eu tenho certeza que tio Júlio, nosso grande orientador aqui, o meu guru na arte espírita, se ele vier me dar uma intuição para eu botar um figurino de ombro de fora, eu vou pensar 2 vezes. Então, quer dizer, até isso, até a intuição que os espíritos têm, que eu não sou médium, até a intuição eu estou podando, cara. Né? Então, a menina que está dançando e quando ela levanta, a pessoa fala, nossa, eu vi a calcinha da menina. Pô, eu não vejo uma dança espírita que as meninas não estejam de short. De short. Quando está assim, de meia, vocês aí devem conhecer até mais do que eu. Mas todos os grupos de dança que eu vejo, que elas não estão usando colã, malha grossa. É isso que eu ia falar, Humberto. São de short, baiano. Você já viu isso? E a pessoa tem um desplante chegar pra gente e falar, vocês viram que a menina pareceu a calcinha? Eu falei, cara, eu vi a perna dela maravilhosa rodando, entendeu? O plié, o andeó, o andedan. Isso eu vi, cara, que ela tava perfeita. Agora, a calcinha dela, tem mais coisa para ficar olhando na dança, cara, do que a calcinha da menina. Sabe? Mas a gente vai chegar em cima disso que a Lorenza falou. O problema tá no receptor, cara. O cara que tem problema com a sexualidade, ele vai olhar para a bunda da menina, vai olhar para o pênis do rapaz e assim vai, cara. Não tem outro papo. E aí, então, a gente vai ficar cerceando, nós vamos andar de burca. Vamos fazer uma dança todo mundo de burca, porque aí e vão reclamar, né? Que dá para ver o olho e o olho da pessoa é muito bonito. Então, assim, tá em quem vê. Tá em quem vê. Mas não nos esqueçamos nunca do bom senso, né? Kardec usou muito bom senso encarnado. Vamos usar o bom senso. Se eu posso tirar, botar um ombro todo para dentro, eu já penso 2 vezes e ponho. Não tem problema nenhum, cara. Bom senso. Isso mesmo, Humberto falou. Se eu pudesse aplaudir você e Lorenza com o meu pé, eu aplaudiria, mas acho que vou cair da cadeira aqui. Mas é isso mesmo. E a gente vê aqui o sofrimento das pessoas porque elas estão usando roupa colada. Meu Deus do céu, não. Quando uma pessoa representa, um homem, não faz diferença, né? Mas representa sem camisa, com pinturas afros e tal, etc. Reclamam também, meu Deus, como? É essa questão. Mas reclama na praia de biquíni tomando água de coco, tá? Gente, é essa questão. A gente tem uma questão... Olha, eu estava conversando com uma amiga minha, a gente tem essa questão com o corpo nosso mesmo, né? De sexualizar o corpo toda hora e tal, e isso é sempre batendo na nossa cabeça através da mídia e outras questões, né? E a gente, infelizmente, tem essa questão a vencer, né? Na verdade, a maioria das pessoas, né? Porque, por exemplo, alguém aqui, eu não tenho problema com isso, as meninas com a roupa colada, cara, é isso que eu tô falando. Eu presto atenção na arte, no que ela quer passar para mim, não na roupa colada da menina, pelo amor de Deus, gente, ou do rapaz, tanto faz, cara, entendeu? É essa questão que a gente tem que buscar mesmo, né? Mas é isso que a gente está falando, a gente vive num momento, né, num mundo que ainda as pessoas se melindram porque vê uma roupa colada. Então é isso que a gente tem que fazer, tem que usar o bom senso, né? Tem que sempre buscar vencer essas coisas, né? Sempre tentar, não, questionar e tal, etc., mas também com esse equilíbrio, cara, que eu acho que eu levo isso para a vida, e eu falei em um outro grupo, acho que foi do grupo de domingo, sobre uma filosofia que se chama taoísmo, que trabalha exatamente o equilíbrio, né, do yin e yang, para tudo na vida, o interno e o externo. E eu acho que é isso que a gente tem que levar. Tudo na vida, de fato, é um equilíbrio. E é isso que eu acho que a gente tem que buscar. Eu acho que alguém levantou a mão. Foi Bruno. Foi o Bruno, desculpa. Bruno, rapidinho. Se alguém, assim, passar por isso, de sentir essas coisas,
Não é pra gente se sentir culpado e falar, nossa, nunca mais posso sair do mundo, sou o taradão, vou ficar trancado em casa, não posso nunca mais ver ninguém. Não é isso. A questão aqui é que a gente se chame para reflexão, entendeu? Então, por que me incomoda alguém dançando de maiô? É para se perguntar, né? Porque só existe uma pessoa no mundo que a gente pode mudar. A gente, né? Isso. E é assim que a gente muda o mundo, quando a gente se muda. Então, é bem olhar pra gente e falar, poxa, por que me incomoda quando aquela menina tá cantando com um vestido que não é tão grande, aquele menino tá com a calça tão colada, tá me incomodando? Por que tá me incomodando, né? Gente, só uma reflexão para todo mundo. Por que a gente nasce sem roupa e morre com roupa? Deixa pra lá, deixa. Reflitam. Bruno. É que tem gente que nasce sem roupa, morre sem roupa também, baiano, né? Deixa pra lá. Baiano, vai ver que a mãe tem problema de alergia com algum tecido e tal, para não ter esse problema, entendeu? Bruno, você vai falar ainda? Eu vou. Então, sobre esse negócio que vocês falaram, sobre as pessoas serem criticadas por conta de coisas assim, me lembrou de uma passagem que no livro Boa Nova, que Jesus ele foi falar com Joana de Cusa e as pessoas foram chegando e ele estava evangelizando ela e ele foi criticado porque ele foi visto falando sozinho com a mulher. Jesus, vou repetir, Jesus foi criticado porque ele estava falando sozinho com a mulher. A gente tem que ver que tipo, essas coisas vão acontecer e não tem o que a gente fazer. A gente precisa nos acalmar e nos concentrar no trabalho. Porque se a gente for ficar se concentrando e for ficar se importando com que tudo que cada pessoa vai falar e que cada pessoa vai reclamar de que, não sei o quê, porque muitos jovens choraram na apresentação e tivemos que levar eles pro atendimento fraterno e tal, e falarem que o seu trabalho é um equívoco porque as pessoas ficaram muito tristes e muitos gatilhos, e aí você pensa assim, cara, você fica um tempo enorme produzindo um trabalho. Você, depois desse trabalho, descobre que na mesma noite daquele trabalho, muitos espíritos foram salvos, muitos espíritos foram resgatados por conta desse trabalho. Estou falando aqui do trabalho da equipe Um Som, que muitas pessoas do MS de 2019, que foi muito criticado por conta de ter sido um pouco diferente do que costuma ser, de ter tido uma pegada diferente, das pessoas terem experimentado sentimentos diferentes, sentimentos um pouco a apresentação era ligada com o suicídio. Então nós queríamos que as pessoas passassem um pouco por algumas coisas. E aí, depois que a gente acorda, no outro dia, a gente descobre pela mãe de um dos integrantes, que é a mãe do Daniel, que é a Isamara, que muitos espíritos que estavam presos naquele lugar há muitos anos, mais de 200 anos, escravos que foram jogados no mar, que foram resgatados por conta daquela apresentação. E aí a apresentação é chamada de um equívoco por conta de que as pessoas ficaram tristes com a apresentação e muitas pessoas experimentaram sentimentos de tristeza. E aí você pensa, poxa, será que realmente o trabalho foi um equívoco? A gente não pode pensar nisso aqui, pegar isso aqui e dizer isso aqui, não, realmente o trabalho foi um equívoco e tal, e poxa, fiz tudo errado. A gente tem que pensar em tudo que a gente fizer vai ser criticado, a gente tem que fazer exatamente o melhor que a gente puder fazer. E se isso for gatilho para uma pessoa, que bom que foi um gatilho para a pessoa enquanto ela estava no MS, não gatilho na pessoa enquanto ela estava sozinha em casa com oportunidades de fazer coisas que nós não imaginamos. Então, que bom que a pessoa pode usar o espaço do MS para experimentar essas coisas e conseguir trabalhar nessas coisas. Porque claramente, os jovens não sabem lidar com suicídio. Não sabem lidar com depressão, não sabem lidar com situações assim, muitos jovens não sabem. E isso ficou claro naquele dia. E aí, o errado são aqueles que abordam e tentam ajudar, ou são aqueles que não falam sobre isso porque incomodam?
A gente tem que lembrar que se Jesus foi criticado, cara, a gente só tá aqui porque Jesus quis, a gente só tá encarnado nesse planeta porque Jesus fez esse planeta. Se ele foi criticado pelo trabalho dele, que não vai sobrar para nós que somos meramente poeira que tá tentando virar alguma coisa? Poeira do cisco de Jesus. Muito bom, Bruno. Ô, Gente, Baiano, ah, você que está terminando aí, duas coisinhas. Uma coisa é em cima disso que o Bruno falou aí, né, Bruno? O que tem que ser importante, tem que ser avaliado nisso tudo houve uma reflexão após tudo o que aconteceu? A reflexão do grupo, né? Refletir mesmo. Vocês se prepararam para defender a causa de vocês? Eu vejo muito Maurício pegando aí textos e baseando a fala dele em textos da doutrina. Então, quando você tem justificativa para as coisas, cara, não há quem consiga te tirar da ideia. Mas é preciso que você tenha uma justificativa, né, que você reflita sobre aquilo antes, durante e o depois. Que isso não seja simplesmente um momento de desgaste para vocês. Pelo contrário, seja um momento de aprendizagem. Eu aprendi como que as pessoas veem as coisas, eu aprendi que eu não devo fazer, eu aprendi que eu devo continuar fazendo, né? E uma questãozinha muito, muito séria, a gente tem que ter muito cuidado. A Estela está aqui, está caladinha, quer dizer, eu acho que ela está. Eu acho que não sei se é a Estela que trabalha tá sim, com arte. tá, ela tá aqui sim. Ela trabalha com arte e educação? Eu não lembro. Ela trabalha, ela é coordenadora da arte na FES. Eu estou dizendo porque é o seguinte, eu fiz psicodrama, e psicodrama é uma técnica que você mexe muito, psico, né? É uma coisa terapêutica que você faz usando a arte. Cara, eu já me formei, foram 3 anos fazendo um curso, é mais do que uma pós-graduação, porque são 500 horas de curso, e eu não me sinto capaz de fazer terapia com psicodrama. Pelo simples motivo de mexer com uma pessoa e eu não ter certeza se eu estou preparado para isso. Então, assim, a proposta é interessante, a gente precisa estar preparado para ela, né? Porque se eu faço alguém... Bruno, não estou criticando o trabalho de vocês, mesmo porque eu não vi. E nem ouvi nada dele, porque tem tempo que eu não vou ao MS. Eu só estou pegando a deixa que você passou para mim aí. A gente só precisa ter muito cuidado, né? Quando a gente tenta ajudar, a gente pode estar puxando o tapete sem querer, tirando o chão de alguém que já estava em cima da prancha do navio para ser empurrado dela para cair no mar, entendeu? E a gente simplesmente tira a prancha ao invés de puxar ela para o navio, a gente está empurrando. E tem que ter muito cuidado com isso. Como que a gente vai ajudar? A gente está preparado para isso, entendeu? Mexer com as coisas do interior é muito sério, muito sério. Eu tenho medo danado disso. Eu não mexo nas minhas, cara. Eu fico preocupado em mexer com as dos outros, entendeu? É isso aí, Baiano. É isso aí. Mas eu vou encerrar. O papo está muito bom, mas a gente vai ter que encerrar, infelizmente. Só queria dizer, Humberto, que de fato a gente, por fazer parte da equipe do som, vou falar muito rápido, né? Mas a gente realmente se preparou, buscou psicólogos, buscou conversar com pessoas que entendem do assunto e a gente amenizou o máximo possível, mas a gente sentiu, e você sabe como é que é isso, que vem do outro lado, que realmente a gente devia falar sobre o tema. A gente estava sempre o máximo de contato com os nossos coordenadores e tal, e etc. Tudo foi resolvido, mas quando chegou no momento, isso aconteceu, né? Mas é aquilo que a gente estava falando, não é mesmo? Equilíbrio. A gente tem que sempre buscar esse equilíbrio. Não foi tudo certo, mas também não foi tudo errado. Então, o que a gente tira
dessa reflexão e tal, etc. Né? É isso. Gente, alguém gostaria de fazer a prece? Já vou agradecendo a todo mundo que esse estudo está, sinceramente, para mim, espetacular. Quanta riqueza, quantas pessoas maravilhosas, quantas discussões grandíssimas, muito, muito bom. Alguém gostaria de fazer a prece? Baiano, eu faço. Oi, eu ia dizer que minha mãe veio hoje para fazer a prece. Oh, que lindeza! Como é que é o nome da sua mãe? Me desculpa, Laura. Livânia. Livânia, dona Livânia, muito obrigado, gratidão pela sua oração, pela sua vibração, tá bom? Muito, muito obrigado, tá? Antes de mais nada. Eu é que agradeço a oportunidade de estar com esse grupo maravilhoso, tantos jovens, né, juntos estudando a doutrina espírita. Então, para mim, é uma oportunidade maravilhosa. Estou acompanhando sempre que posso com vocês as reflexões, os entendimentos, então, muito bom. Então, vamos lá. Senhor Jesus, divino e amado Mestre, meigo Rabi da Galileia, aqui encerramos os trabalhos da tarde de hoje, adentrando a noite, na certeza, Senhor Jesus, da Tua presença entre nós, do Teu amor para com todos nós, da certeza de que esse grupo está sendo amparado, está sendo cuidado pelos espíritos superiores e principalmente aos espíritos que, em suas últimas existências, trabalharam com a arte e continuam no plano espiritual exercendo através, Mestre amado, de muitos estudos, de muitos aperfeiçoamentos, né? Fazendo encontros, indo a lugares diferentes, né? Planetas, para poder trazer cada vez mais conhecimentos para todos nós. Pedimos a Jesus que abençoe esta equipe, que eles permaneçam firmes nesse estudo, divulgando o quarto pilar da doutrina espírita, que é a arte, levando os ensinamentos, levando consolo, esclarecimento, amor a todos, através da arte. Então, solicitamos ainda, Senhor, que enquanto todos estiverem em repouso, possam estar diretamente com esse estudo no plano espiritual e quando ao retornar, eles possam trazer muitas lembranças, momentos agradabilíssimos e que eles possam, na próxima oportunidade, dividir com os companheiros de estudo. Então, que Maria de Nazaré abençoe a todos vocês, estendendo o seu manto de luz sobre os vossos lares e sobre o planeta Terra como um todos. Muita paz, muita luz e que a nossa trajetória seja um para o Criador hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Que prece lindíssima, meu Deus. Me arrepiei do início ao fim. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Gente, obrigado por tudo. Pessoal do YouTube, curta, compartilhe, visualize, siga a gente no... Ative o sininho. Se inscreva no canal, ative o sininho. Ative o sininho. Nas redes sociais. Só para lembrar, quem não teve oportunidade de ver o fórum, procura a Brat no YouTube, a Brat Oficial, tem as palestras lá, pelo menos algumas já tem que eu vi, já está postado, tá?